Liliane, e o cenário político em Brasília está pegando fogo. Essa semana está tendo muita movimentação. A gente está aguardando aí as discussões, o relatório, né, da reforma tributária, mas o que está pegando bastante, que está dentro da nossa temática, é o que ocorreu hoje. E aí a gente tem um olhar voltado para os nossos deputados federais, onde a maioria votou a favor para a redução de mulheres na política. Como é que é isso? Explica para a gente aí, dentro do teu olhar como comunicadora, como advogada, e também que já participou, já se candidatou. Eu acho isso uma vergonha. Eu tenho que falar, Érica, eu estou com vergonha dos deputados, principalmente dos nossos deputados que votaram a favor da diminuição de mulheres participando na política, sabe? Eu acho que isso é um retrocesso, né? Infelizmente, as leis parecem que só são feitas para beneficiar quem já está no poder. E isso é muito ruim, porque a gente não vê melhorias, né? Eu estou realmente lamentando. E eu espero que isso não passe, né? Porque tu sabe que isso foi a primeira votação, né? Ainda vai ter segundo turno, né? Ainda está sendo discutido. Mas o que chama atenção é o posicionamento. Essa primeira votação já me deixa preocupada. Sim, inclusive o Convergente já vai entrar em contato para poder ver a fala deles, porque quando é tempo de campanha, os políticos eles sempre colocam que a maioria dos eleitores são mulheres e trazem discursos e propostas para mulheres, inclusive da participação das mesmas na política. E aí a gente vê que é preocupante quando a gente vê posicionamento como esse, como por exemplo, da maioria da bancada do estado do Amazonas, que é o estado que menos elegeu mulher. Nós não temos, né? Nenhuma deputada federal. É uma pena. Isso realmente é uma pena, é uma perda muito grande, porque a voz, as nossas demandas a nível nacional que não estão sendo escutadas, né? E nós temos N particularidades aqui, e isso me deixa um pouco preocupada, porque é um contrassenso, vai na contramão de tudo que acontece. Como é que eles vão ter coragem de colocar, porque muitos deles, né, são representantes de siglas partidárias, como é que eles vão ter coragem de colocar uma propaganda assim, filice ao partido tal, convocar as mulheres, se eles mesmos parece que não querem as mulheres participando da política? Eu chego a me questionar sobre certas coisas, e é importante a gente falar isso, para que a gente não deixe que isso aconteça, sabe, Érica? A gente não pode, porque já é difícil a gente participar da política por N situações que eu já falei, falta de apoio, e quando a gente tem uma conquista, essa conquista ainda é manobrada para que não seja utilizada a nosso favor, e aí a gente pode falar da questão do financiamento de campanha, da questão de cotas. A gente sabe que é frequente isso a cada 2 anos, os partidos políticos eles precisam colocar mulheres, porque a cada uma mulher que eles não preenchem a nominata, eles têm que tirar 3 homens. Então é importante sim a participação das mulheres na política, não só, né, nesse aspecto, mas na questão de representatividade de voz, né, de pautas e de demandas femininas que precisam ser atendidas. Quando eu falo isso, aí a gente vai e olha para a nossa situação aqui. A gente tem um estado onde tem o maior número de mulheres vítimas de câncer de colo de útero, seguido, né, de câncer de mama. E qual é a política que está sendo feita em prol das mulheres para diminuir ou tentar trabalhar mais a prevenção? A gente quase não vê, Érica. Volta e meia faz um negócio de carreta de não sei o que da mulher que já até tá silêncio, todo mundo comendo a bio. Mas não é só isso não é só carreta, a gente não precisa só disso. A gente precisa ter de um conjunto de políticas voltadas para educação sexual, porque é através disso, né? No caso da prevenção do câncer de colo de útero, que nós somos campeões. Aí tudo bem, não se ataca na prevenção, mas aí quer atacar quando o problema já é latente. E aí a gente tem o quê? A gente tem um hospital que é referência, né? A Fundação SECOM é referência, mas a gente sabe que está muito defasado muitas coisas lá. Falta máquina, falta equipamento, sabe? Às vezes a máquina fica quebrada meses e as pessoas morrendo. Então, e cadê a atenção voltada para as mulheres nesse aspecto? Eu estou falando só de um, tá? Tem outros setores como educação. Qual é a política hoje de incentivo para que as mulheres, elas possam
hoje está inseridas no mercado de trabalho. Muitas são chefes do seu lar, mas têm filhos pequenos. Como é que vai trabalhar? Deixa com o mais velho? Como é que é isso? E cadê a quantidade de creches? Cadê a quantidade de escolas? A lei diz que a criança deve ser matriculada na escola mais próxima. Mas isso não acontece, Érica. Se a gente for pegar e se atrever a chegar numa escola e dizer assim, cadê a relação de alunos e onde eles moram? Não tem nada a ver. Moram em zonas totalmente, às vezes até, diferentes e distantes. Ou seja, são várias violações que a gente não tem, às vezes, fiscalização por parte dos nossos deputados e vereadores, e a gente fica assim à mercê. Porque a maioria é homem. E para eles isso não é importante. Pelo menos aparenta não ser importante. Quanto que para uma mãe é muito importante que o filho esteja matriculado, que esteja estudando. Hoje você é uma cidadã, né? E aí hoje, mesmo com um número reduzido de mulheres representativas, tanto na ALEAN quanto na CMM, você como cidadão e como eleitora, você se sente representado por essas mulheres? Não, infelizmente não. E eu tenho que dizer que eu não me sinto representada pelas mulheres que estão, porque às vezes elas até votam contra coisas que são pautas fundamentais para mães, por exemplo. Vamos falar na questão a gente tinha uma secretaria voltada para a pessoa com deficiência. Foi um retrocesso, isso é uma crítica que eu tenho que fazer ao governador Wilson Lima, que ele escuta e seja sensível a retornar a ter essa secretaria. Eu sou mãe de um filho autista. E você sabe que teve deputadas que têm filho que também, sabe, tem, né, uma deficiência que é no cromossomo, né, no caso do filho da deputada Joana, e ela votou contra. Ela votou ela votou a favor da extinção dessa secretaria, que virou hoje um departamento dentro da Sejusc e perdeu a autonomia, porque as secretarias precisam ter autonomia política, administrativa e financeira para poder atuar nessas causas em prol das pessoas com deficiência. Então, acho que foi um retrocesso a extinção dessa secretaria, e isso você não escuta só de mim, não. Todas as mãezinhas e pais de crianças que têm deficiência, com certeza, foram prejudicados com isso. A gente teve nessa eleição novas mulheres. Inclusive, a gente teve que é esposa do prefeito de Parintins, né, a Maíra, e a gente tem também a Débora Menezes, e que vem com essa representatividade da direita aqui no Amazonas, que é uma direita conservadora. Você tem acompanhado a atuação delas? Como você avalia? Olha, eu tenho acompanhado, principalmente da Débora, porque volta e meia se envolve em polêmicas, né? E as polêmicas foram mais voltadas à concessão de título, né? Que ela botou em votação a questão do título. E a outra, essa daí eu achei desnecessário, né? Eu concedei o título de cidadã amazonense a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. Porque isso não vai mudar em nada e nem vai acrescentar em nada no nosso estado, nem vai mudar as nossas vidas por causa disso, né? Isso foi só uma demonstração de força política, demonstração de um ato político, mas não é isso que a gente quer ver dos nossos deputados. Eu acho que tinha que acabar com esse negócio de concessão de título, de medalha, porque isso não melhora em nada. Isso é só uma honraria que... Qual é a efetividade na prática disso? Nenhuma. Eu acho que a gente precisa ter deputados mais atuantes e preocupados. Às vezes é o despreparo, né? Não conhece, né, o meio, nunca lidou com isso. E quando a gente não lida e quando a gente não tem experiência, é necessário a gente se cercar de pessoas que são técnicas e que tenham experiência nisso. Que aí a gente não comete ratadas, né? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu acho que fulano às vezes vai ser só de um mandato, porque às vezes não tem aquela atuação que a gente espera que as pessoas tenham. Da Mayra Dias, não vi ainda nenhuma atuação que, principalmente para a questão das mulheres, ainda não vi nada, não vi nenhum pronunciamento, acho que elas são as campeãs de falta, eu acho, nas sessões. Tem que averiguar isso, porque eu estava puxando isso. São campeões. Esses novatos são campeões de falta na Assembleia. Ou seja, o ambiente que é para você estar debatendo as questões do nosso dia a dia, fiscalizando, a gente não vê. A gente sabe que a nossa Assembleia Legislativa hoje, nós só temos um deputado de oposição, que é o único que faz fiscalização. É o único, que é o Wilker Barreto.
e faz de N estar assim, para lá e para cá. Em todas as áreas ele está, né, tentando cumprir o papel dele. Porque como ele é o único de oposição, ele tem que continuar atuando firme e forte nas questões de fiscalização. Mas e os demais? O nosso debate político vai finalizando por aqui. A gente agradece muito a sua presença e eu gostaria que você finalizasse com uma mensagem de sororidade entre mulheres, né? Ainda mais nessa semana, nesses tempos que a gente vem passando, onde a gente ouve cada dia, cada hora e a cada momento notícias de mulheres que sofrem todo tipo de violência. Érica, eu vou agradecer mais uma vez o teu convite, essa oportunidade de estar aqui conversando, né, com você e com o seu público. Né, tendo mais uma oportunidade de que as pessoas me conheçam um pouco mais, né, não só a Liliane jornalista, mas não só a Liliane que já disputou eleições, mas agora a Liliane que é a advogada, a que tenta trabalhar por justiça, né? Então, assim, queria deixar assim, uma mensagem para todas as mulheres para acreditar que é possível, sabe? A gente transformar a realidade, né, da nossa cidade, do nosso estado. É preciso que a gente tenha mais redes de apoio, é preciso que a gente se apoie um pouco mais, é preciso que a gente não dispute com a outra, a gente precisa falar a mesma língua. Afinal, todas nós estamos enfrentando as violências, seja ela de gênero, seja ela violência doméstica, enfim. Nós somos, né, as principais vítimas, né, das violências e a gente precisa combater tudo isso. E como é que a gente combate tudo isso? Quando a gente tem voz, quando a gente tem representatividade nas casas de poder. Não se engane, é através da política que a gente vai mudar a nossa vida e mudar a vida, né, da nossa família. Porque se a gente não participa da política, a gente não pode nem reclamar do que está aí nos representando. Muito obrigada pela sua presença e obrigada a você que está acompanhando a gente.